Seja bem-vindo ao JetCast. O meu ponto de virada em um dado momento foi sair de um território que eu dominava. A sabedoria é a administração do conhecimento. Não é só questão de abrir franquia. Sem dúvida. Então a gente tem que ter a responsabilidade de ter o comando da cadeia. Abrir franquia é fácil, Everton. Vender franquia é a coisa mais fácil do mundo. Agora, esse pensamento é ruim, esse negócio é errado, hein? É ruim. Está muito bem fundamentado, tem princípio. Olha o que esse cara falou. Vive essa comunhão aqui. Obrigado. Estamos em Porto Alegre. Vamos embarcar nesse avião aqui até São Paulo. E hoje nós estamos gravando o segundo episódio do JetCast. É um podcast gravado no ar. A gente acredita que acima das nuvens as ideias são maiores e os projetos são disruptíveis. Estou aqui com o meu sócio, Mário Magalhães. Como nasceu o JetCast, irmão? Nasceu justamente numa inspiração que nós tivemos quando estávamos nos voos mais ousados, elevados, e um na companhia do outro, né? Em comunhão. Em comunhão. Pessoas que entram no modo comunhão para construir negócio, elas não somam, elas multiplicam uma na vida das outras. Então o JetCast já é um fruto da multiplicação de talentos, de dons que Deus entregou para a minha vida e para a vida do Everton, e fruto também da transformação que o Espírito Santo vem fazendo nas nossas vidas e nos potencializando ainda mais, né? Prazer estar contigo, meu irmão, meu parceiro. É uma alegria ter atrás dessa câmera aqui o meu filho, que sempre esteve comigo nos momentos mais incríveis, envolvendo minha vida em todas as áreas. E no mundo audiovisual, na produção audiovisual, eu me sinto realizado ao ter um filho que produz com a qualidade que produz. E eu acredito que empreender isso é ter filhos que são melhores do que a gente. Então, atrás dessa câmera tem um cara melhor do que eu. E hoje eu quero apresentar o Eccles, que é o rei do açaí. Bem, ele é o nosso entrevistado hoje do JetCast. Nós vamos conhecer a história desse empresário formado em Direito, pós-graduado na vida e também na academia, que está revolucionando o mundo da alimentação saudável. Começou lá no Maranhão, lá no estado dele, mas agora está indo para o Brasil todo. A gente vai saber mais agora entre Porto Alegre e São Paulo. Claro. Do Maranhão para o mundo! Vamos lá, vamos pra cima. Seja bem-vindo ao JetCast. O JetCast nasceu numa viagem minha e do Mário, com as nossas famílias. A gente foi a Buenos Aires e na volta, acima das nuvens, nós passamos a ter ideias, e aí então nasce o JetCast, uma ideia de conversar com empresários e empreendedores acima das nuvens. Acreditamos que aqui os pensamentos são maiores, o alcance de voo é maior, a gente consegue viver algo extraordinário acima das limitações humanas. E eu estou aqui hoje, eu e o Mário, para apresentar o cara que é do Maranhão, ele é o rei do açaí. Nós estamos muito felizes em tê-lo no MySelf Club, e eu quero que o meu sócio, irmão, Mário Magalhães, se apresente antes da gente passar a conversar com o Eccles, o cara do açaí. Muito bom. Mais uma vez, boas-vindas a todos que nos acompanham aqui nesse episódio do JetCast. Como bem disse meu irmão Everton, tivemos uma inspiração aí na volta de Buenos Aires e hoje estamos aqui, né? Com o Eccles, o rei do açaí de a cidade mesmo? São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão para o mundo. Para o mundo. Eu acho, meu amigo Everton, meu amigo Eccles, que nós poderíamos iniciar esse JetCast fazendo um brinde. Afinal de contas, o sucesso de todos aqueles que vão fazer parte desse projeto tem que ser brindado. E eu acho que faz sentido, não faz? Total, total. Inclusive é o seguinte, a ideia do JetCast é algo, precisa ser algo do jeitinho que a gente sempre fez. E nós, sempre que voamos de jato particular,
o Mário traz uma Dom Perignon e eu poderia ser diferente hoje. É. Aham. Muito bom. Muito bom termos motivos para celebrar, né? Celebrar sucesso faz parte da vida de quem quer atrair mais sucesso. Quem celebra sucesso multiplica a sua oportunidade de atrair mais sucesso. Que essa celebração te atraia para mais sucesso. Que essa celebração fomente o teu campo magnético, meu caro, para que você esteja próximo de mais oportunidades e pessoas certas para te acompanhar nessa jornada. Viva o sucesso. Viva o sucesso. Valeu. Eclis, para a gente começar aqui, quem é você e o que você está fazendo aqui nesse jato comigo e com meu sócio Mário? Everton, primeiro eu queria agradecer o convite seu e do Mário. Para mim é uma honra estar aqui ao lado de dois monstros sagrados que têm potência máxima em suas vidas, que têm sucesso absoluto. E eu sou um empreendedor que veio do Maranhão, sou filho da Dona Valda, esposo da Tarla, pai de 3 filhos e empreendedor em série. Comecei minha vida, trabalhei 15 anos no mercado financeiro, em seguida abri o meu primeiro negócio, uma franquia, em 2013, e de lá para cá venho aprendendo dia após dia e construindo e tentando fomentando, melhor dizendo, a cadeia produtiva do açaí no Maranhão. Então hoje a gente é dono da Sunset, do grupo Sunset, que é uma indústria em que a gente beneficia a polpa de açaí, transforma em sorbet de açaí e de outras frutas amazônicas. Temos uma distribuidora em que a gente produz também produtos para outras sorveterias, açaiterias, lanchonetes da nossa região. E temos o Açaí Sunset, que é a nossa marca que desde 2007 vem fazendo sucesso em São Luís. Hoje a gente conta com 21 operações lá e temos o prazer de ser uma marca reconhecida não só por qualidade, mas também reconhecida pelo um ótimo atendimento, uma experiência de uma açaiteria de verdade. E antes de montar esse negócio de açaí, eu sou apaixonado por açaí. Desde que conheci, amo. Todo lugar que eu encontro onde tem açaí, eu gosto de experimentar. A primeira vez que eu fui a Belém do Pará, eu descobri que açaí não era doce. Então, além da paixão pelo açaí, esse negócio, me fala qual que é a sua escola, o que você fez antes de começar esse negócio, assim como eu, os nossos espectadores, a audiência também ama. O Brasil é apaixonado por açaí, não só o Brasil, o mundo. Então, antes de eu começar a te perguntar tô louco para perguntar mais sobre o açaí, me fala um pouco da sua escola, da onde veio esse teu lado empreendedor? Pois bem, eu comecei a trabalhar aos 18 anos no mercado financeiro. Naquele tempo eu comecei em um grande banco, o Bradesco, cheguei ao cargo de gerente geral com 26 anos de idade e depois virei um gerente reconhecido por prestar um bom atendimento e por conseguir entregar soluções para os clientes de uma forma diferenciada. Então eu comecei a ser cobiçado por outras instituições, então passei por Banco Itaú, Banco Safra. Isso me deu uma vivência com grandes empresários, com empreendedores que construíram seus negócios e com o tempo eu passei a entender, isso é engraçado, que eu já estava mais do lado do empresário do que do lado do banco. Você estava torcendo para o empresário mais do que para o banco. Exato, porque eu via possibilidades e a gente sabe que o mercado financeiro ele te traz uma vivência interessante de negociação, de captação de recurso, a gente está sempre muito antenado no que está acontecendo nas novidades do mercado. E eu comecei a perceber que eu poderia ajudar mais essas pessoas. Eu comecei a orientá-los de uma forma que deixava eles encantados, sabe? Então, assim, eu comecei a estruturar muita dívida, comecei a estruturar muitos negócios lá dentro
visualizando oportunidades de crescimento, custo de oportunidade com algumas operações de crédito. E isso passou a encantar eles. E aí eu comecei a perceber que o meu negócio era empreendendo também, que eu acho que eu tinha esse tino, sabe? E isso Olha que interessante, né? A inspiração para empreender tem muito a ver com o ambiente, né? Mas tem muito a ver com a sensibilidade de quem está nesse ambiente. Por que que muitos profissionais que tiveram carreiras bem-sucedidas, seja no mercado financeiro, seja em outros mercados, não migram para o modo empreendedor? Por quê? Uma das respostas que eu já obtive de diversas pessoas que fizeram essa jornada, né, essa migração, e eu quero te perguntar sobre isso, está relacionado ao que ele disse aqui agora, né, essa percepção de valor quando você interage experiência. Então você imagina a quantidade de pessoas bem-sucedidas que ele conheceu e que estavam empreendendo, né? Como ele bem disse, os seus clientes, a experiência, o relacionamento com os clientes, diversos nichos, diversos segmentos do mercado, eu acredito que também tenha contribuído para essa tua inspiração de empreender. Eu posso afirmar isso? Fez parte também? Com certeza absoluta. Da tua decisão? Com certeza absoluta. Eu acho que a gente começa a intraempreender primeiro. Eu penso que empreendedorismo é mais um... Primeiro intraempreende. Primeiro intraempreende. O empreendedorismo são atitudes, você empreende em casa. Eu costumo falar para algumas funcionárias... Empreendedorismo é padrão de comportamento. Perfeito. Não é necessariamente ter um CNPJ. Ou seja, você tinha comportamento empreendedor quando estava na instituição financeira. É isso? Exatamente. Você sabe, eu tinha um cliente, está contando um caso, isso me marcou muito, isso foi quando virou a chavinha. Esse cara pagava 5 mil por mês de cheque especial. E eu chamei ele, eu digo, cara, tu já pensou que... Por que tu não faz um empréstimo em 12, de 5, quita essa dívida e em paralelo a gente vai trabalhando outras operações. 12 meses depois, esse cliente virou fiel. Tudo que tinha de novidade ele vinha me perguntar. Eu virei um conselheiro dele por uma oportunidade que eu percebi que era bom para ele e bom para mim. A cultura do ganha-ganha, Mário. Ela é importante no empreendedorismo também. Empreender sobre isso. Empreendedor que não tem esse alicerce na sua base não tem longevidade. A cultura do ganha-ganha, ela tem que estar sendo fomentada a todo momento. Agora, só um pouquinho, Everton. Que história é essa que você me falou aqui, meu irmão? Que você descobriu que açaí não era doce? Eu fui... Você acha que é doce? Não, pera um pouquinho. Mas é fruta. É fruta, mas não é doce. É que nem tomate. Então, tomate também é fruta, não é? É fruta. Então, eu chego no Belém do Pará, vou no primeiro dia que eu tô lá, vou no buffet lá no shopping bacana. Aí tô arroz, feijão, carne, açaí. Aí eu olho para a pessoa que me convidou para um evento lá e disse, açaí? Mas vou misturar doce com açaí. Ela falou, não é doce. Eu disse, sério, não é doce. Aí descubro que açaí não é doce. Assim como a açaiteria não é sorveteria. Qual que é a diferença? Pois é, a açaiteria, o açaí, na verdade, ele é um superalimento, Everton. O açaí ele é um superalimento. E quando estourou a febre das açaiterias, que o pessoal botou o açúcar lá dentro do açaí, começou a misturar ele com outras frutas, e ele ficou ainda mais saboroso, as pessoas, por conta daquele boom, começaram, e por uma quantidade menor de investimento, começaram a confundir o açaí com sorvete. Começaram a misturar ele com mais doce ainda, com um monte de coisa. E com o tempo, hoje se confunde esse mercado, açaiteria e sorveteria. A gente lá no Açaí Sunset tem a missão de mostrar para as pessoas e continuar a cultura do açaí como um superalimento. No exterior, o açaí ele é conhecido como um superalimento. É um produto que tem muitas características antioxidantes, inúmeras vitaminas, é um produto que tem muito ferro
E, enfim, e tem propriedades que ajudam as pessoas, na saúde das pessoas. Obviamente que tem aquelas pessoas que gostam do açaí como uma guloseima. Isso é interessante. Então a gente entende... Desculpa, quando você fala gosta do açaí como uma guloseima, existe uma maneira de preparar que pode definir se ele é consumido como guloseima ou não tem nada a ver? Como é que é essa história? Guloseima ou não guloseima? Tá, o açaí, basicamente, hoje as pessoas põem açúcar nele, põem xarope de guaraná e põem frutas. Lá no Açaí Sunset a gente faz o nosso produto sem xarope de guaraná, sem aromatizante, e também pode servir o açaí puro e adoçar ele com frutas. Eu gosto com granola, gosto com banana, e eu sempre vi o açaí como uma refeição. Desde que eu conheci açaí, olha, hoje vou almoçar açaí. Você sabe que eu tenho uma parte do meu público consumidor, principalmente estudantes, a gente tem uma unidade próxima a colégios e universidades, e que a gente já identificou que eles usam o nosso produto como uma refeição, substitui uma refeição. E aí vem aquele espírito empreendedor, a gente incorporou no açaí o Sunset Good Food, que é a nossa linha de saladas de frutas, saladas com proteína, todas no copo e no bowl. E a gente ganhou um outro público, ganhamos uma outra parte. Sensacional. Olha só. Dentro do teu modelo de negócios e dos teus, vamos chamar, itens de produto cuja matéria-prima é o açaí. Estamos falando de quantos itens de produto você tem ali que entregam o açaí como ingrediente principal, vamos chamar assim. Tá, ó, você tem uma ideia, hoje a gente trabalha com 4 tipos de açaí. O açaí tradicional, que é o adoçado com açúcar, enfim. Tem um açaí que a gente chama açaí zero açúcar, que é o adoçado com sucralose, que é para pessoas com restrição alimentar tipo diabetes. Eu tenho um açaí puro, que a pessoa pode adoçar ele a gosto com outras frutas, enfim, com algum outro ingrediente. E eu tenho ainda um açaí super premium, que é um açaí adoçado só com a fruta mesmo, feito na hora, batido na frente do cliente. Fora isso, eu tenho uma linha de saladas. Porque, pessoal, a açaiteria, ela é um nicho de negócio tão legal que ela pega 3 mercados. Ela pega o mercado de alimentação saudável, ela pega o mercado de sorveteria, porque a gente tem também outros cremes tradicionais e cremes que a criançada gosta. A média etária do nosso público é 31 anos e meio, as pessoas vão com seus filhos lá consumir. E eu pego um outro público que é a pessoa interessada numa comida regional, numa alimentação regional, numa iguaria, num fruto regional. Então a gente consegue ter um público bem heterogêneo. Por isso que eu sou contra a gente focar tanto em sorveteria. Eu acho que tem muito mais coisa. Já é muito mais, né? O mercado é muito mais amplo. A açaiteria ela pega um mercado muito mais amplo do que uma sorveteria, por exemplo. Qual que é o perfil de empreendedor que investe numa franquia, da Açaí Sunset? Assim como eu, você sabe que o meu primeiro negócio foi uma franquia. Então a gente tem um perfil de pessoas que começam a empreender, que é o primeiro negócio, que querem empreender no nicho de franquias, porque já é um negócio validado. Então ele corre menos risco do que se ele abrisse uma marca própria, por exemplo, ou um negócio independente. Então a maior parte dos nossos investidores são essas pessoas que querem ter um primeiro negócio e uma franquia de sucesso, uma franquia que já está validada. E a nossa, para isso, tem 8 anos já no mercado. Nós falávamos antes, né, na janta, antes de vir aqui para o voo, você me falava que é um negócio lucrativo. Quantos por cento de lucro desse investimento volta para o investidor de uma franquia? Tá, a taxa média de retorno, né, a lucratividade, ela fica entre 15% e 20% ao mês. E o retorno sobre o investimento, aí a gente faz um estudo, um faturamento médio de R$50 mil a partir de 18 meses. Mas eu tenho cases, operações que em até 12 meses a gente já tem esse retorno. Um
ROI, exatamente, sobre o investimento. E aí a gente vai dar todo o suporte, todo o apoio de onde é o melhor local para ele abrir. A gente vai aprovar e indicar ele, ajudar ele a escolher o ponto. Não é qualquer lugar que pode pôr, então. Não é, a gente como franqueador tem... Por isso que é franqueador. A gente... Esse suporte, exatamente. Né? Você vê, eu devo tudo à sua franquia. O meu primeiro negócio foi uma franquia. Eu aprendi eu virei empresário por conta do meu primeiro negócio, que foi uma franquia. Eu entendi vários conceitos de uma forma já facilitada, porque eu segui uma metodologia que já estava dando certo. Tu acredita, então, que um bancário hoje, que tem lá os seus R$200 mil investido, se ele resolve investir numa franquia, ele vai ter muito mais retorno do que deixar ali no CDB? Além do retorno financeiro, ele tem um retorno de experiência e vai entrar no mundo dos negócios de cabeça, de verdade. E isso são experiências que não têm preço. O Mário tem uma experiência com franquias extraordinária, não tem? Muito interessante. Hoje eu ouvia casualmente, quando estava me dirigindo agora ao aeroporto executivo aqui de Porto Alegre, me passou o nome da pessoa, mas é um cara que está no mercado de franquia, ele é um franqueador. E olha que interessante o que ele falava. Ele concebeu ali um modelo que também vai dar oportunidade para que na rede que ele está desenvolvendo existam os master franqueados. São pessoas que vão ter, vamos dizer, a partir de 10 franquias. Pessoas que vão empreender através da franquia. Você sabe que isso é muito interessante. No nosso modelo de negócio, a gente também fomentava esse desejo, né? Isso tem a ver com o apetite, obviamente, do franqueado, mas é importante, né? Eu imagino que você está pensando nisso também, que o teu modelo atraia quem tenha desejo de ser master franqueado ou mega franqueado, pessoas que enxerguem no teu negócio um potencial para ter 10, 12, 15 franquias. Você sabe que eu cheguei a ter 5 franquias de uma marca. É isso aí. Porque ele foi... Concordo muito com o que ele falou. A franquia, Everton, é uma excelente escola para quem quer empreender. É uma excelente universidade para quem quer empreender. Porque é um modelo validado. E detalhe, isso, como eu já sei, né, um pouco dos bastidores aí da vida dele, um dos diferenciais que eu vejo num modelo que tem mais chance de ser vitorioso está muito atrelado ao que ele faz como franqueador. Ó, você quer ver? Vamos falar aqui para a nossa audiência. Dessas unidades que você tem hoje, quantas são próprias? Eu tenho 8 operações próprias. Isso é autoridade. Ó, tem aventureiro, ó, isso é autoridade e é perfil de um cara que, vamos dizer, para os meus critérios, né, ele tá sério no negócio. Porque ele ganha autoridade com 8 operações próprias. Ou seja, antes do cara querer abrir a boca para franquear, ele valida 8. Eu aposto nesse negócio. Perfeito. Eu sou prova viva de que esse negócio funciona. Tanto é que eu saí da primeira, fui para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta e chegou em 8. Aí começa a franquear. Muito bom, viu, cara? Parabéns por essa escolha. Isso para mim faz toda a diferença. Sabe? Isso faz toda a diferença para a longevidade e para a continuidade do crescimento, que certamente é o que você está almejando, né? Você está almejando alçar voos maiores, não está só numa região do Brasil, começou ali, mas está vindo para São Paulo agora. Você vê, quando a gente decidiu verticalizar a cadeia, querendo ou não, açaí é um commodity. Então, a gente decidiu verticalizar a cadeia porque quando a gente só era operação própria, tudo bem eu ter um distribuidor que me fornecia o produto, uma fábrica. Mas a partir do momento que eu abro esse negócio, esse leque para franqueados, para expandir com franqueados, eu tenho
nos primórdios em pensar na lucratividade do meu franqueado. Não é só questão de abrir franquia. Sem dúvida. Então a gente tem que ter a responsabilidade de ter o comando da cadeia. Abrir franquia é fácil, Everton. Vender franquia é a coisa mais fácil do mundo. Agora, esse pensamento, que é oriundo do quê? De um princípio que ele tem para empreender, isso faz toda a diferença para você tá atraindo franqueados que têm ambição, não só pelo negócio, mas para se desenvolver com o negócio. Porque nem todo franqueado, nem toda a rede de franquia quer atrair pessoas que querem se desenvolver suas habilidades, suas soft skills, né? Suas habilidades especiais, né? Suas competências especiais. E aí, ouvindo o Eccles, ele já fazia isso quando estava no banco. Já era um conselheiro de empresários. E hoje você aconselha, você capacita, pelo que nós conversamos nos bastidores, você faz muito bem esse trabalho. Como é que funciona a sua relação hoje com o investidor? Estou na frente da operação, eu faço questão de falar com meus franqueados e devido a eu já ter passado por outros processos de franquia, eu senti dentro da grade de treinamentos, eu senti que faltava um item, que é as primeiras 4 horas do nosso treinamento, quem dá sou eu. E eu dou noções de empreendedorismo para os nossos franqueados, novos franqueados. Você viu o que ele falou? Desculpa. Não é só sobre o produto, o mercado. Sobre noção / mentalidade empreendedora. Porque, vê só, o grande erro de quem compra franquia é pensar que a marca vai vender só. Isso não existe. Ou seja, você tem que empreender, meu amigo. Você tem que empreender. É 50% de cada um. E eu abro essa cabeça deles. Eu mostro para eles que o negócio vai andar. Isso é franquear com ética, Everton Rosa. Nem todo franqueador, preste atenção, tem essa ética no mercado. Eu insisto em dizer, vender franquia é muito fácil. Agora, entregar formação de empreendedorismo não é só sobre o produto nem sobre o mercado. É entregar educação empreendedora. Que ele entrega educação empreendedora. Até porque tem experiência. Quando foi a virada de chave? Porque você já tinha franquias e continuava no banco. Né? Você já estava empreendendo e estava no banco. Você estava dos dois lados do negócio. Né? Quando foi a virada de chave que você disse, não, chega de banco, agora vou trabalhar para os meus negócios? Essa história é legal, eu gosto de contar ela, e ela foi ressignificada já graças à mentoria do Myself Club. E isso, eu fico muito feliz em poder contá-la. Em 2013, Everton, eu recebi um cheque de 300 mil reais para trabalhar num banco, para mudar de banco. O banco pagou para você? O banco me pagou uma luva de 300 mil. Uma luva. Como se fosse um jogador. Os caras bons são assim, velho. Os diferenciados são assim. Pagou 300 mil reais para eu ir trabalhar no banco. E por um contrato de 3 anos. E eu já estava indo para o 4º ano desse contrato, as coisas acontecendo. E o mesmo rapaz, o mesmo gerente, o mesmo diretor que me pagou 300 mil reais, foi o mesmo diretor que me fez estalar os dedos, assim, instalou na minha cabeça a vontade de realmente chegou o momento de eu só empreender. Foi quando ele não honrou uma palavra comigo. E eu acho que no banco, quando quebra a confiança, e na vida, uma das coisas inegociáveis é a confiança. E quando a confiança é quebrada, eu acho que eu já tinha cumprido o meu papel ali. Então ele quebrou a minha confiança naquele momento, ele pediu para que eu ajudasse ele numa reestruturação de crédito de um cliente que não era da minha carteira. Eu ajudei ele nessa reestruturação e os meus bônus foram cortados, porque a matriz entendeu que eu havia emprestado o recurso, sendo que eu não emprestei, eu só renegociei que estava lá para ajudá-lo. E ele não me defendeu. E quando o princípio confiança é quebrado, a cadeia toda quebra. E aí eu poderia ser uma pessoa que reclamasse disso, mas não.
Hoje, se eu encontrar ele, vou ligar, fazer questão de ligar para ele e agradecer porque ele fez isso comigo, porque naquele momento eu já tinha 5 operações de franquia. Eu já estava recebendo propostas para abrir a distribuidora de produtos congelados, e ali eu tomei a decisão. Foi o meu ponto de virada e tomei a decisão de que era a hora, mesmo com downgrade salarial naquele momento, de pedir para sair do banco e empreender. É um jogo de longo prazo, né? Cara, não, isso aqui é de arrepiar. Sempre vai ser para mim de arrepiar. Sempre que eu escuto uma história dessa, eu me permito vibrar, me arrepiar, ser grato por estar encontrando mais uma pessoa que transforma a decepção em valor. Converte decepção em valor, Everton. Mindset empreendedor é isso. E olha que interessante, Marião. No Myself Club nós temos uma reunião de ajuste de posicionamento. Um a um. E aí, então, quando ele me conta essa história, e eu fiz questão de trazer essa história de novo para cá, aqui pro nosso Jetcast, ele me conta e diz: pois é, Everton, eu passei por um cara que foi um grande cara da minha vida, padrinho de casamento. Uau! Esse cara que me ajudou a ter o cheque de 300 mil foi o cara que me cortou os meus bônus. Aí eu ouço isso. E olha que interessante a mentalidade do Wax. Porque ele mudou de ideia imediatamente. Né? Que fique claro aqui. Eu disse, mas irmão, você vai ter que mandar um presente para ele. Ele ter te cortado esses bônus, ele foi uma bênção na sua vida, porque ele abriu portas para você empreender. Ou seja, não é só assimilar a decepção, é potencializá-la. E você só consegue potencializar quando você transforma essa situação em gratidão. Ou seja, não é sobre isso fez parte, a decepção ela foi contabilizada. Não, é gratidão. Que se não é esse cara, se não é essa... Que empurrar com a barriga a decisão, talvez até não sei o quando. Se você ganha os bônus, você diz, cara, como é que eu vou largar esse negócio aqui? Eu tô ganhando muito bem, porque o inimigo do empreendedorismo é um alto salário, não é? Uau! É o alto salário, é o bônus, é a suposta estabilidade. Você vê aí, eu acho interessante, aí entra outra coisa, o acordo universal. Falei para minha esposa. Acordo universal é Myself Club também. É isso, é um dos pilares do Myself Club, inclusive está no livro do Zero ao Infinito, primeiro capítulo. Exato. Fiz o acordo universal com ela. Falei, Tala, tomei uma decisão, queria validar com você. Vou sair do banco, agora vai haver um downgrade salarial. Vamos ajustar nossa conta para a nova realidade. E aí, a partir daí, a gente vai reconstruir e vai alavancar os nossos negócios. Eu costumo falar que hoje eu sou o maior acionista da Açaí Sunset. O risco eu já corro por minha conta. Sensacional, sensacional. É isso aí. O acordo universal é tremendo, né? É um dos fundamentos, dos pilares do Myself Club. E deixa eu te perguntar, Everton, o acordo universal, ele tem que ser feito só com a esposa ou pode ser feito com alguma pessoa a mais que você entenda que é importante para você se comprometer num dado momento? Como é que é o acordo universal? O acordo universal é aquilo que, sempre que há um desacordo, existe uma trava. Então o acordo universal é você entender que não há nada te travando. Então, sempre que envolve tempo e finanças, você conversa com aquela pessoa que você deve algum tipo de alguma explicação. Primeiro é para você, para o cônjuge, e se você tiver sócio e você for usar tempo e finanças da sociedade, você vai ter que fazer um acordo com o sócio também. Sempre que você precisa explicar algo para alguém, esse alguém, você precisa fazer um acordo com ele, né? Porque eu entendo que o acordo universal, quando eu escrevo ele, eu escrevi ele em 2017, eu comecei essa teoria. É sobre aquilo que... Sabe quando alguém diz assim, porra, teria dado certo se eu tivesse apoio?
Teria dado certo se o meu sócio tivesse me entendido. Se você não conseguir vender o seu projeto para quem anda com você, você não vai vender para quem você quer que ande com você. Falta alguma coisa de verdade. Ou então dá para pegar mais pesado. Se você não vende esse negócio para quem dorme contigo, não vai vender para o mundo. Uhul! Isso é o Myself Club! Isso aí. Ó, e qual que é os planos futuros aí, a expansão pro Brasil? Eu já tô louco para trazer pro Rio Grande do Sul esse negócio, viu? Açaí Sunset. Quero levar para os eventos do Myself Club também, porque é uma alimentação natural. Pode-se falar que é uma alimentação natural, não é? Isso, uma alimentação, nós temos no cardápio alimentação natural e saudável, a gente preza por isso, tá? Qualidade, saudabilidade e um excelente atendimento. Então a gente, ao longo de 2025, hoje nós estamos com 21 operações, nosso objetivo é triplicar esse número, chegar em pelo menos 80, 100 operações ainda em 2025 e a partir daí alçar voos maiores, internacionalizar a marca. Eu acredito muito no trabalho que a gente fez, sabe, Everton e Mário? Porque eu costumo falar, você vê, a nossa açaiteria, ela tem o maior ticket médio do mercado. A gente tem um ticket médio de balcão acima de R$30, porque a gente desenvolveu um método de atendimento. A nossa atendente, ela não é atendente, ela é vendedora. Peraí, pode repetir? A nossa atendente, ela não é atendente, ela é vendedora. A gente mede a cada 90 dias, mede, premia, treina e reimplanta o processo. A cada 90 dias esse processo de venda. E por isso a gente é reconhecido por duas coisas: qualidade de produto e por melhor atendimento. É ruim esse negócio dar errado, hein? É ruim. É difícil. É difícil. Tá muito bem elaborado, tá muito bem fundamentado, tem princípio. Olha o que esse cara falou. Ó, quer ver uma outra coisa? Não quer vender preço, quer vender valor. Não tá nem aí pro ticket do mercado. Sabe quem faz isso? Quem se garante entregando diferencial, inclusive num mercado de produto de commodities, que deixa de ser commodities quando tem todos esses ingredientes. Não é mais commodities. Ó, um produto de commodities orientado por um mindset empreendedor como desse cara aqui, não é mais produto de commodities. Olha só. Faz sentido? Total sentido, velho. Isso é a forma que a gente pensa de verdade. Nós estamos chegando em São Paulo. Temos aí uns 15 minutos de voo. Como esse JetCast é algo que eu e o Mário queremos que seja espontâneo, mas queremos que você se apresente para a nossa audiência, mas também queremos que você saia daqui ainda mais potencializado para o seu negócio. Então, eu quero sugerir aqui que você faça uma pergunta para o Mário, para que ele possa servir a sua vida, ser útil para ti nesse seu negócio. Qual que é a pergunta que você tem para fazer? A pergunta acima das nuvens. Esse é o momento da pergunta. Me pegou de surpresa, mas eu gosto disso, sabe? E eu queria saber do Mário, primeiro, toda essa vivência, qual foi o teu ponto de virada, a hora que virou a tua chave? O que você teria que você poderia me orientar para que eu conseguisse alcançar essa meta de mais de 100 operações aí nesse ano? Então, eu posso te assegurar, meu caro, que uma trajetória de 40 anos empreendendo, porque eu empreendo antes do CNPJ, que nem você. Eu comecei a empreender entendendo que empreendedorismo é padrão comportamental, padrão mental. Então, se eu vou somar todo o tempo que eu tenho empreendendo, estamos falando de mais de 40 anos. São muitos pontos de virada. Muitos pontos de virada. Agora, deixa eu tentar aprimorar um pouco mais sua pergunta, se você me permite. Um ponto de virada, quando eu estava mais ou menos no tamanho que você está hoje, ele está relacionado a uma medida de ousadia de sair do território onde eu sou rei.
sabe? Que é o que você já está fazendo. Com frio na barriga, com alguns receios, mas receios que não te paralisam. Não tem problema de ter receio. O problema é o receio nos paralisar. Então, o meu ponto de virada, a um dado momento, foi sair de um território que eu dominava. Porque em algum momento, é isso, é o que você está vivendo. Você está num território, você domina, você está num lugar que tem uma cultura, que tem um conjunto de hábitos que você domina. E o que você está fazendo agora? Com muita maestria e com muita sabedoria. Você está saindo do teu território, passando por desconfortos, alguns você já compartilhou com a gente, mas está confiante. E não só você está confiante, como você está procurando se cercar de pessoas que podem fazer a diferença para esse novo step que você está querendo viver. Então, o que eu te respondo é isso, entendeu, cara? É sair daquele território que eu sou dominante. Aliás, vou dizer, de tempo em tempo é isso que tem que fazer. De tempo em tempo. Daqui a pouco, por exemplo, São Paulo vai ser um território teu também. Você vai tomar conta. Você vai tomar posse desse território também para o teu negócio. Você vai conquistar esse território. Daqui a pouco isso vai fazer parte, vai ser natural para você. Né? Então, eu te parabenizo, né? Aproveito a oportunidade de te parabenizar e dizer que você pode contar comigo, pode contar com o Everton, pode contar com o Myself Club e com todo o ecossistema que faz parte da nossa vida, não é, Everton? Para não só te apoiar, como também para te trazer provocações. Não é? Porque você tem que estar num ambiente que te provoque, né, velho? Não é só num ambiente que te apoie, mas num ambiente que te provoque. Já tinha viajado de jatinho particular? Não tinha viajado ainda. Primeira vez? Primeira vez. Como é que tá sendo? Tá sendo perfeito, uma experiência ótima, ainda mais momentos brilhantes do meu lado. Eu posso estar aprendendo, né? Sempre, todo lugar você tem que buscar o conhecimento. E aqui eu tô à vontade. Eu sabia. Conhecimento, deixa eu te falar, é válido, é importante, mas você sabe o que é mais importante que conhecimento? É sabedoria. Porque a sabedoria é o que difere o que cada um de nós faz com o conhecimento. E a sabedoria, ela está relacionada à rodagem, a tempo de rodagem. Não só tempo de rodagem, é tempo de rodagem / construção de resultado nesse tempo que você está rodando. Então, a maneira de você agilizar a tua sabedoria é andando, é convivendo, é caminhando, é se comprometendo com gente que já está mais desenvolto na questão da sabedoria. E eu não estou falando do Mário e do Everton, entendeu, cara? Isso não é sobre o Mário e o Everton, é sobre um princípio. Casualmente o Mário e o Everton estão aqui para te servir, mas não é sobre nós que eu estou te falando, é sobre um princípio. Tá? Sabedoria é a administração do conhecimento. O conhecimento ele é importante, mas a administração desse conhecimento ele é mais importante ainda. Eu estive com grandes empresários, com grandes personalidades na minha trajetória profissional. Todos eles eram impactantes, mas nem todos eles impactavam diretamente a mim. Eu conheci o Mário em 2012. Desde o primeiro dia que eu conheci ele, eu já falei isso em entrevistas, já falei isso em podcast, eu tive um desejo de fazer negócios com ele. Então, eu creio que você está aqui, não por acaso, mas é porque existe algo que tem a ver com a comunhão que nós temos quando estamos juntos. Quer dizer, quando nós estamos aqui, nós conseguimos ter ideias, nós conseguimos projetar, nós conseguimos imaginar coisas que não conseguimos quando estamos sozinhos. Durante muito tempo, eu andei sozinho e não foi positivo. Isso é um conselho que o Mário me deu. E como a ideia do JetCast não é algo engessado, não é
A gente não vem aqui para querer ser alguém que a gente não é. Então, eu quero dizer que você está no melhor lugar. Obrigado. Eu tenho muita alegria, nós temos muita satisfação de tê-lo no Myself Club. Saber que você é um cara que é de verdade, que entrou nesse negócio do empreendedorismo não para fazer post no Instagram, não entrou no empreendedorismo para colocar frasezinhas de impacto em lugar nenhum. Né? Muito embora vai fazer isso também. Muito embora já esteja fazendo. E fazendo de forma certa. E fazendo de forma certa. Com autoridade. Né? Então, agora que a gente fala de Instagram, né? Tem muita gente que pensa que posicionamento é Instagram. Posicionamento não é Instagram. Posicionamento é tudo aquilo que envolve quem tu é para você e para o mundo, né? Para as pessoas que trabalham contigo e, obviamente, que também vai para o Instagram, também vai para as redes sociais. Então, muita alegria em saber que você está aqui com a gente, não só aqui no voo entre Porto Alegre e São Paulo, mas também no voo do empreendedorismo. Obrigado. Alegria tê-lo aqui. Obrigado. Vive essa comunhão aqui. Obrigado. Amém. Você pode ser o próximo. Presta atenção nisso aqui. Você pode ser o próximo. Show de bola.